Olá, pessoal. A aula de hoje, então, continua o nosso cursinho básico sobre interpretação poética e hoje nós vamos ver um pouquinho mais sobre a importância da forma poética na interpretação. Então, vamos lá? Bom, então, para falar desse assunto, eu trouxe dois materiais de apoio. São dois textos do Manuel Bandeira e que ele tenta, assim, fazer um rascunho de um ensaio poético, de um ensaio sobre como fazer poesia, que são poesia e verso e a versificação em língua portuguesa. Então, primeiro a gente vai retomar aquela pergunta que a gente tratou na aula passada, que é o que é poesia? Bom, aqui eu trouxe alguns recortes do que o Manuel Bandeira faz mesmo no seu ensaio sobre o que esses autores acham que é poesia. Lembrando que todos esses são autores muito renomados, autores de poesia, né, poetas muito renomados. Então vamos ver. Poesia é uma força que atua além e acima da consciência, do Friedrich Schiller. A poesia é a ponte entre o subconsciente do poeta e o subconsciente do leitor. Então, essa questão, né, do subentendido entre os dois, do Manuel Bandeira, né? Poesia é ficção retórica posta em música. Então, essa questão do ritmo, da musicalidade, é uma história que tem uma música, um ritmo que você ouve. Dante Alighieri, o autor de Divina Comédia. Poesia é a tentativa de representar ou de restituir por meio da linguagem aquelas coisas ou aquela coisa que os gestos, as lágrimas, as carícias, os beijos, os suspiros procuram obscuramente exprimir. Então aqui começa assim a entrar a questão da linguagem que eu destaquei na última aula, né? A questão de como a reconstrução de um sentimento, de um pensamento do autor na linguagem, por meio da linguagem, do Paul Valéry. Outro poeta francês também, Stéphane Mallarmé, não é com ideias que se fazem versos, é com palavras. Então, é com matéria concreta mesmo, é com língua, é com linguagem. Então, as palavras que fazem os versos. E, por fim, Pedro Henriques Urania. Poesia é linguagem dividida em unidades rítmicas, prosa é linguagem continuada. Então, uma definição mais técnica, né? O que é poesia em termos formais. E o que é o que a gente vai trabalhar agora com mais precisão, né? Poesia, ela pode ser tudo isso e pode ser também o que ela é fisicamente, concretamente, né? Então você pode ver a poesia como algo que transcende, que além da consciência, você pode ver como o poeta e o leitor dividindo interditos subconscientes. Ou você pode ver a poesia como aquela sequência de linhas, de frases que rimam, que tem uma certa musicalidade, que são organizadas de uma certa forma, né? Não vão a linha inteira, é só uma parte da linha. Todas aquelas coisas que a gente aprende que é poesia, né? Como que a gente reconhece poesia. Então, elementos que permitem diferenciar a poesia da prosa são a forma, né? Os elementos concretos. Todas essas outras questões que são mais da interpretação de uma poesia, né, do conteúdo, do sentimento que uma poesia traz, elas não são opostas à prosa. A prosa também pode fazer isso com você, mas a prosa tem uma forma diferente de fazer isso do que a poesia. Então, a poesia, para fazer você transcender a consciência, para fazer você entender o subconsciente do poeta, todas essas coisas bonitas, a poesia vai usar elementos próprios dela, recursos próprios, como rimas,
a separação em versos, estrofes, questões temáticas, então talvez algo mais introspectivo, né, algo mais subjetivo, mais do eu. E então a importância desses conceitos, né, verso, rima, metro, estrofe, que são os elementos, os recursos que a poesia tem para fazer sentido, para construir seu sentido. Então, é importante a gente saber questões de forma temática, de forma poética, né? E são esses os 4 pontos principais. E na aula de hoje a gente vai ver especificamente o verso. Bom, são os 4 elementos principais, né? O verso, a rima, a estrofe e o metro. Esse material todo depois eu vou disponibilizar e aí vocês vão poder utilizar como um resuminho também, né? É coisa para retomar antes da prova, alguma coisa assim. Bom, o verso. O verso é a unidade rítmica do discurso poético. O que isso quer dizer? A gente pode definir verso em oposição a uma linha de um texto normal, né? A gente pode falar, o texto em prosa escreve até o fim da linha e o texto poético, o texto em poesia, escreve só até uma parte da linha e pula para a próxima linha. E essa linha é o verso. A gente pode falar isso. Mas o que isso quer dizer, né? Como que a gente define a hora de pular de linha, então? Pela unidade rítmica. O próprio Bandeira vai dizer isso, assim, que o verso é aquilo que vai dando o ritmo da poesia, né? É um dos elementos que criam esse ritmo, essa musicalidade, que a gente viu que é importante nas definições, né? O ritmo da poesia, além do uso do verso, né? E pelo uso do verso, eles vão aparecer em recursos como acentos de intensidade, então os pontos em que a gente destaca, né? Fala mais forte ou fala mais fraco. Quantidade de sílabas poéticas, que é um elemento que a gente vai ver depois. Rimas, aliterações, encadeamentos, paralelismos. Todos são elementos, recursos que a poesia vai usar para criar ritmo por meio do verso. Para isso, a gente vai ver um exemplo de poesia, só que musicada, né? Uma letra de música, de fato, que é Cotidiano, do Chico Buarque, e em que a gente pode ver como funciona como o verso define ritmo na poesia e como todo verso é uma parte, é uma coisa, um mundo em si próprio. Então, vamos tocar. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã e sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de orelha. Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar, e essas coisas que diz toda mulher. Diz que está me esperando pro jantar e me beija com a boca de café. Todo dia eu só penso em poder parar, meio-dia eu só penso em dizer não. Depois penso na vida pra levar e me calo com a boca de feijão. 6 da tarde, como era de se esperar, ela pega e me espera no portão. Diz que está muito louca pra beijar e me beija com a boca de paixão. Toda noite ela diz pra eu não me afastar, meia-noite ela jura eterno amor e me aperta pra eu quase sufocar e me morde com a boca de pavor. Todo dia ela faz... Aqui ele repete, né? Então já dá pra gente ter uma ideia. Aqui, o que eu quero trazer com isso? Todo verso dessa música, ele segue uma mesma estrutura rítmica. Ou seja, ele tem a mesma sonoridade, né? Esse tananana.
Esse acontece em todos os versos, né? Então, todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã. Então, aqui a gente consegue ver a separação entre versos e como eles têm um ritmo próprio que vão compondo a música. E o fato de todos os versos terem o mesmo ritmo mostra como esse cotidiano é repetitivo, que é o que ele quer fazer, né? Senão ele não começaria todos os versos, todas as estrofes, com todo dia ela faz tudo sempre igual. E vai falando, todo dia ela faz isso, toda noite ela faz isso. Ele quer mostrar repetitividade, quer mostrar um cotidiano chato, né? Repetitivo, sempre a mesma coisa. E a repetição desse ritmo que ele dá para cada verso dá essa sensação quando a gente vai ouvindo, né? Tudo sempre igual, tudo vai ser previsível. Você ouve a primeira frase, a primeira estrofe, e você sabe como cantar a segunda, por exemplo. E isso é proposital, né? Então aqui é o uso de um verso, o uso do ritmo de um verso, né? Compondo o ritmo do poema. E aí a gente vê como o poema ele tem esses recursos para criar sentido, né? Então, talvez se isso aqui fosse uma prosa, ele contando, tipo, ai, minha mulher todo dia, tudo a mesma coisa. Me acorda às 6 horas da manhã, me dá um sorriso, me dá um beijo. Não ia ter essa sensação, assim, de que tudo é repetitivo. Então, retomando, o verso é a unidade rítmica da poema. Cada verso ele é como que um mundo em si mesmo. O Manuel Bandeira vai falar isso no ensaio dele. Ele vai dizer que o verso ele tem que se bastar. Dentro do verso tem que ter uma poesia inteira, assim. E aqui a gente tem um pouco disso, né? Então, todos os versos você vê uma complexidade assim de tudo que está acontecendo, que eles são, se você trocar um verso, você muda a música, né? Inclusive, esse primeiro verso é super conhecido e talvez os outros não sejam dessa música, né? Então, o verso, ele é como uma poesia em miniatura, junta com outras poesias em miniatura, que compõem o todo da poesia, né? Então ele tem que estar completo de sentido, completo de ritmo, tem uma ideia encapsulada nele que vai se juntando com todas as outras ideias e vai compondo essa força que a poesia traz a partir dos seus recursos, né? Então, o verso ele é essencial enquanto uma parte da poesia. E toda vez que você vai analisar, interpretar uma poesia, você tem que dar muita atenção para cada um dos versos e cada um dos recursos que eles utilizam para fazer ritmo. Por essa aula é só. Você pode encontrar essa música no YouTube, facinho, e ouvir ela inteira e ver como o dia do Chico Buarque é repetitivo. E até a próxima aula.